E o Senhor enviou as serpentes abrasadoras entre o povo, e elas morderam o povo, e muitos israelitas morreram. Portanto, o povo veio a Moisés e disse: Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido, quando ele olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. Números capítulo 21, versículo 6 ao versículo 9. Nesta porção da Sagrada Escritura, há duas coisas a serem consideradas: o povo de Israel sendo picado e a maneira de sua cura. Primeiro, eles sendo picados pelas serpentes ardentes, onde observamos a ocasião em que Deus enviou essas serpentes ardentes. Houve dois pecados que levaram o Senhor a infligir este castigo. O primeiro pecado pelo qual Deus enviou as serpentes foi a sua murmuração. O povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão nem água, conforme o versículo 5. Falar contra Deus e seus profetas que andam juntos. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Que eles murmuraram diante do Senhor. Murmurar é falar contra Deus e proceder da desconfiança. Eles não creram em sua palavra, mas murmuravam. Salmos 106, versículo 24 ao 25. E da mesma forma, no texto que não há nem pão nem água, eles pensaram que morreriam no deserto e então falaram contra Deus. E observe o momento em que eles murmuraram. Foi imediatamente após uma libertação eminente e gloriosa. O Senhor ouviu Israel e entregou os cananeus, e eles o destruíram totalmente e as suas cidades. E eis a retribuição que eles fazem a Deus por este sinal de misericórdia. Eles murmuram contra ele. O quê? Para encontrar falhas em Deus? E logo após uma libertação, o Senhor, muito irritado, enviou entre eles serpentes abraçadoras, e muitos israelitas morreram, conforme o versículo 6. Oh, quão adequado ao pecado deles foi esse castigo! Israel queimou no calor da paixão, e Deus fez sua carne queimar no calor extremo. Seus discursos eram venenosos, e eles foram punidos com serpentes venenosas. E daí podemos observar, primeiro, de todos os pecados, Deus é o menor que pode levar o pecado da ingratidão, para ser entregue, ainda que murmurem. Deus imediatamente enviou serpentes ardentes para vingar sua briga. Israel não apenas esqueceu as misericórdias de Deus, mas abusou delas. E ser ingrato pela misericórdia como Absalão, que assim que Davi o beijou e o tomou em seu favor, ele planejou uma traição contra ele, conforme 2 Samuel capítulo 15, versículo 10. É como os atenienses que, em pagamento pelo bom serviço de Artaxerxes lhe prestou, que o expulsaram de sua cidade. A ingratidão, disse Cícero, não tem nada de mal faltando nela. A ingratidão é um pecado que deixa as pessoas sem desculpa. Se Deus solta seu julgamento e envia a serpente ardente, ele não tem nada a dizer. E agora, ó nosso Deus, o que diremos depois disso? Depois de quê? A misericórdia se estendeu sobre nós diante dos pés da Pérsia, mas deixamos os teus mandamentos. Esdras capítulo 9, versículo 10. E o que diremos depois disso? E deixe nossa ingratidão ser profundamente colocada no coração. Isso enfatiza o pecado e o torna pecaminoso além da medida. Quantos são os piores pelas misericórdias de Deus? Eles fazem um dardo das misericórdias de Deus e atiram nele. Ele lhe dá entendimento e lhe serve ao diabo com isso. Ele lhes dá uma propriedade e eles deleitam seus desejos com ela. Estes são dignos de serem convidados à mesa do Senhor, que levantam o calcanhar contra ele. Deus acolherá em sua presença aqueles que não sabem como usar sua bondade. Que este pecado possa encher nossos rostos de rubor. Atentemos para o futuro, para não seguirmos este mau exemplo do texto. Transformemos todas as nossas murmurações em hosanas. Vamos louvar a Deus por suas misericórdias
e servia a Deus com suas misericórdias. A segunda causa de Deus ter enviado as serpentes ardentes foi o menosprezo do maná. Nossa alma detestava este pão. A Septuaginta o traduz como este pão vazio. É falado com desprezo. Israel considerou o maná vil em relação a outros alimentos. O maná é chamado de comida de anjo, mas ele o chama de pão leve. Este maná foi milagroso, veio do céu de uma forma extraordinária. Era místico, era o tipo de figura do Senhor Jesus, que é chamado de o pão da vida, que é descrito em João capítulo 6, versículo 48, e o maná escondido em Apocalipse 2, versículo 17. O desprezo, portanto, do maná era um desprezo de Cristo. Para isso, Deus enviou serpentes ardentes. Segunda doutrina. Menosprezar e desprezar o Senhor Jesus é um pecado provocador de Deus. Este foi o crime de Israel. Desprezando o maná, que não era apenas alimento físico, mas um tipo de Cristo, que era seu alimento espiritual. E se irritou muito o Senhor e o fez enviar serpentes abusadoras entre eles. Assim, quando desprezamos a Cristo e preferimos nossas concupiscências a Ele, como Israel fez com olho poró e cebola antes do maná, então vêm as serpentes ardentes. Tomemos cuidado para não nos cansarmos de Cristo, este maná abençoado. A princípio, Israel estimava muito maná, eles correram para recolhê-lo. Feliz era aquele que conseguia o maná, mas esse alimento do céu, que a princípio era tão doce ao paladar, em pouco tempo foi descartado e condenado. Nossa natureza é tal que estamos aptos a desprezar as mais ricas bênçãos quando são comuns. Se os diamantes fossem abundantes, ninguém os valorizaria. Se o sol brilhasse apenas uma vez por ano, como seria valorizado? Mas, porque brilha todos os dias, poucos admiram esta lâmpada do céu. Tome cuidado para não desprezar Jesus Cristo. Se Deus estava tão zangado com Israel por menosprezar a Cristo, quando ele estava escondido sob um tipo, e com o zangado ele ficará com aqueles que menosprezam a Cristo, depois que ele foi visivelmente revelado. De quão mais severo castigo serão julgados, dignos os que pisaram o Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Jesus Cristo é uma bênção supreeminente, um tesouro e depósito de todas as coisas boas. O amor de Deus nunca foi tão visto em dar a Cristo. Portanto, menosprezar a Cristo é menosprezar o amor de Deus. Pergunta: mas quem se atreve a menosprezar a Cristo? Eu respondo: é menosprezar a Cristo, menosprezar seu evangelho e a oferta da graça. Não foi este o pecado da Inglaterra? Não ficamos enjoados com o maná do evangelho? Não nos tornamos curiosos, libertinos? Estimamos o maná do evangelho como pão leve? E o Senhor não se irritou conosco? Ele não enviou embora não serpentes ardentes, mas uma vara de fogo entre nós nesta cidade, que queimou nossas habitações. Aqui se referimos ao grande incêndio de Londres. E cristãos, eu imploro a vocês que tomem cuidado com isso para o futuro. Se Deus se entrega novamente ao maná, cuidado para não exagerar no pão da vida. A aversão ao maná é o próprio passo para perder o maná. Deus retirará suas misericórdias se forem subestimadas. Se você brincar com a luz, Deus apagará a luz. Segundo, o próprio castigo que eram serpentes ardentes. Estes podem ser entendidos literalmente. Eles foram chamados de serpentes ardentes porque era uma de sua cor de fogo, ou do efeito. Eram serafins queimadores, pois quando mordiam as pessoas queimavam com extremo calor e sede. A Septuaginta os traduz como serpentes matadoras, e muita gente morreu. E além disso, essas serpentes ardentes podem ser entendidas misticamente. Da mesma forma, essas serpentes eram primeiro um tipo de Satanás, chamado de antiga serpente, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele é de fato uma serpente por sua sutileza. A palavra hebraica para serpente vem de um verbo que significa usar de sutileza, em Gênesis 3, versículo 1. Da mesma forma, Satanás é uma serpente muito sutil em suas tentações. Ele tem suas profundezas, seus artifícios, e o diabo, com seu verniz artificial, coloca um fino brilho em suas tentações para que possa atrair melhor os homens para sua isca. Ele esconde seus desígnios maliciosos ou os colore. E essas serpentes ardentes também eram um tipo de pecado. Doutrina 3. O
O pecado é uma serpente ardente. Esta serpente é criada em nossa natureza e está dentro de nós. Acharíamos triste ter aranhas e serpentes em nossos corpos, como se diz de Máximo, o imperador. Seu corpo criou vermes, mas é pior ter a serpente do pecado em nossas almas. O pecado é uma serpente. E primeiro, o pecado é veneno. O pecado nos envenenou e essa é a razão pela qual inchamos. Porque um homem se enche de orgulho, outro de paixão e outro de luxúria. Porque o homem está envenenado. Se alguém tivesse um filho que ele amava mortalmente envenenado, como ele lamentaria isso? Nossas almas estão envenenadas, mas não sofremos. Segundo, o pecado é uma serpente para a picada dele. O pecado a princípio mostra suas cores no vidro, depois morde como uma serpente. Provérbios 23 e 32. O pecado é uma serpente com 4 ferroadas, arde com culpa. Romanos 3 e 19. Dói com o horror da consciência, que é uma imagem do inferno. Judas sentiu isso. Todas as torturas do mundo são insignificantes em comparação com esta picada mortal. Nenhum conforto externo pode aliviar uma consciência atormentada pelo pecado. Assim como uma coroa de ouro não pode curar uma dor de cabeça. O pecado fere com a morte e a morte pelo pecado. Romanos 5, versículo 12. O pecado é a cabeça silvestre que Adão colheu e comeu. E a próxima notícia foi que há morte na panela. O pecado sem arrependimento pune a alma com a condenação. Esta serpente ardente traz a fornalha ardente. E veja a triste condição dos homens maus. Eles menosprezam o pecado, mas o pecado é uma serpente ardente que se arrastou para os seios deles. Quando a serpente morde discipline-o. O veneno e o contágio se espalham por todo o corpo. O pecado envenenou os homens por toda parte. Seus corações estão cheios de veneno, sendo cheios de toda injustiça. Romanos 1, 29. Suas línguas lançam o veneno da serpente em juramento e maldições. O veneno das víboras está debaixo de sua língua. Salmo 140, verso 3. Isso pode servir para humilhar o próprio povo de Deus. E, embora eles tenham a mansidão da pomba, ainda assim ele tem algo do mal da serpente neles. Embora a maldição devida ao pecado tenha sido removida, ainda assim o veneno desta serpente permanece em parte. Ele tem muito amor pelo mundo, muita incredulidade, muitas paixões não mortificadas. Entre os discípulos de Cristo havia orgulho e disputa. E embora os cristãos tenham algo do Espírito de Deus neles, ainda assim eles têm algo que é serpente. Esta víbora do pecado não será sacudido até a morte. Oh, como isso pode humilhar o melhor dos santos de Deus. Deus não permite que o pecado seja perfeitamente abolido nesta vida. Ele deixa alguma corrupção no coração, algo da serpente, para que seu povo possa se detestar no pó. Que necessidade os crentes têm de beber o sangue de Cristo, que é o melhor antídoto contra o veneno da alma. Veja o que pode surgir em nós, abominando pensamentos de pecado. O pecado é uma serpente venenosa e ardente. Alguém abraçará uma serpente? Oh, não olhe para a firme pelagem da serpente, mas para o ferrão. Arde com a ira de Deus, persiga o pecado com a santa malícia, mortificar as obras da carne. É uma coisa feliz quando o cristão pode dizer: embora a serpente não seja morta, ela está morrendo. Mate esta serpente, ou ela o matará. Se o pecado é uma serpente ardente, então seja sensível à malignidade e virulência dessa serpente. Sinta-se picados. Estejam prontos para pensar que coisa terrível é ser mordido pela serpente ardente. Temos uma serpente pior que está nos mordendo, e a miséria de tudo é que somos picados e dominados. Efésios 4, versículo 19. Oh, que Deus por seu Espírito nos desperte, para que não dormamos o sono da morte. E se o pecado é uma serpente ardente com tantas picadas, então vamos trabalhar para que essas picadas mortais presas em nossas consciências possam ser curadas. Isso me leva a uma segunda coisa. Isso me leva à maneira da cura de Israel. Faça uma serpente ardente ou uma serpente de bronze e coloque-a sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido quando olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e coloque-o sobre uma haste. Nessas palavras há o sinal, uma serpente de bronze, e a coisa significava Cristo, o curador de almas. Da mesma forma é interpretado pelo próprio Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. João 13,14. Doutrina 4. O Senhor Jesus é a serpente de bronze que cura os pecadores feridos pelo pecado. E para ilustrar ainda mais isso, mostrarei a você primeiro as analogias e semelhanças adequadas entre Cristo e a serpente de bronze. Em segundo lugar, mostrarei as excelências transcendentes de Cristo, a serpente espiritual de bronze, acima daquela serpente de bronze no deserto. Semelhanças entre Cristo e a serpente de bronze. Primeiro, a serpente no deserto se assemelhava a Cristo em seu material. A serpente era de bronze, não de mármore ou de ouro. Sendo feito de bronze, tipificava Cristo de três maneiras. Primeiro, o latão é um material inferior e dificilmente produzirá um efeito tão nobre. O que era uma serpente de bronze para curar alguém que foi picado? Se alguém remédio ou antídoto soberano tivesse sido aplicado, se o bálsamo de Gileade tivesse sido trazido, isso provavelmente teria causado uma cura, mas o que há para curar em uma serpente feita de bronze? Este era um tipo de Cristo, assemelhava-se à humildade de sua pessoa. Ele não afeitou pomba e estados externos. Ele veio ao mundo em condição humilde. Não havia beleza nele para que fosse desejado. Isaías 53, versículo 2. Quem havia olhado para Cristo com olhos carnais, jamais teria pensado que ele seria um Messias, glorioso curador do mundo. Em segundo lugar, o latão é um metal sólido e firme que se assemelha ao poder de Cristo. Se falo de força, eis que ele é forte. Jó 9,19. Portanto, ele é chamado de o Deus poderoso em Isaías 9, versículo 6. De que fortaleza invencível era aquela que pode suportar a ira de Deus e os pecados do mundo. Ele deve ser poderoso, que poderia quebrar os portões do inferno e triunfar sobre Satanás na cruz. Terceiro, o latão brilha, mas não ofusca os olhos. Assim, Cristo, embora ele brilhe em sua divindade, ainda assim sua natureza humana acalma o esplendor de sua glória, para que possamos olhar para ele agora e não sermos oprimidos pela imensidão e brilho de sua majestade. Segundo, a serpente de bronze se assemelhava a Cristo em sua figura e forma. Embora a serpente fosse feita como uma serpente, ainda assim não era uma serpente real. Assim, Cristo, como diz a Escritura, estava em semelhança de carne pecaminosa. Ele não era pecador. Ele foi feito pecado, mas não conheceu o pecado, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele conhecia o pecado no peso, mas não no ato. Ele era mais puro que o sol. Ele não tinha mais pecado do que a serpente de bronze tinha ferrão ou veneno nela. Terceiro, a serpente no deserto se assemelhava a Cristo em sua ereção e elevação. Foi erguido para que todo Israel pudesse vê-lo. Não deve apenas ser enquadrado, mas levantado. Da mesma forma, Cristo não deve apenas ser feito um Salvador, mas deve ser levantado. E há 4 maneiras pelas quais se diz que Cristo foi levantado. Primeiro, Cristo foi exaltado na aclamação dos anjos, e de repente, o anjo juntou-se a um grande exército de outros, os exércitos do céu, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra a todos os que Deus ama. Lucas 2, versículo 11 ao 14. Os anjos adoraram a Cristo e foram os arautos e proclamar as alegrias novas de um Salvador ao mundo. Assim foi Cristo exaltado no triunfo dos anjos. Em segundo lugar, Cristo é exaltado na pregação do Evangelho. Da mesma forma, ele é uma bandeira erguida para que todos olhem, e é o ofício do ministro exaltar a Cristo aos olhos do mundo, apresentá-lo em sua glória e proclamá-lo como único Messias e que não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, versículo 12. Terceiro, Cristo foi levantado na cruz. O poste era sem dúvida um tipo da cruz, e o levantamento da serpente no poste era um tipo de Cristo sendo levantado na cruz. Este foi um levantamento abençoado, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, versículo 32. Isto é, todos os que pertencem à eleição. Ó, quão feliz foi para nós que esta serpente espiritual de bronze foi erguida. O fato de Cristo ser levantado na cruz é a causa de sermos elevados ao céu. E no sacramento, há uma solene comemoração da crucificação de Cristo. Quarto, Cristo é exaltado em nosso coração quando contemplamos, admiramos e amamos Ele. Erguer Cristo na cruz não nos salvará,
a menos que ele seja levantado em nossos corações. Quando valorizamos a Cristo e o colocamos em primeiro lugar em nosso pensamento e estima, isso é para levá-lo em nossa alma. E há duas coisas principais que um cristão deve fazer: pisar em si mesmo e exaltar a Cristo. Quarto, a serpente de bronze se assemelhava a Cristo no desígnio de ser levantada. Isso era uma visão, um conhecimento imediato. E quando os israelitas eram picados, ele tinha que olhar para a serpente de bronze, cujo olhar indicava uma esperança secreta que eles tinham de uma cura. Assim, Cristo foi, portanto, levantado na cruz para que pudéssemos ser contemplados pelos olhos da fé. O povo de Israel não precisava derrubar a serpente do poste e tocar com ela as suas chamas. Eles deveriam apenas olhar para ela e seriam curados. Da mesma forma, não precisamos ir buscar Cristo no céu, como fazem os papistas que o fazem estar corporalmente no pão. Não se apenas olharmos para ele com fé, seremos curados de nossa picada. Observe 4 coisas sobre a serpente de bronze. Houve 4 casos em que a serpente de bronze não teria feito bem ao povo de Israel, embora fosse levantada. Primeiro, se a serpente de bronze tivesse sido erguida, mas ele não tivesse fixado os olhos nela, ela não os teria curado. Assim, embora Jesus Cristo seja levantado como Salvador para o mundo, ainda assim, se esta serpente de bronze não for encarada com fé, ela não salvará. Quem não crê já está condenado. João 13:18. A serpente de bronze foi feita a um tipo de Cristo. Agora, a serpente de bronze não curou todas as pessoas, apenas aqueles que olharam para ela. E da mesma forma, aqueles que por ignorância ou teimosia não olham para Cristo pela fé, não têm nenhum benefício por ele. Segundo, caso o povo de Israel não tivesse olhado apenas para esta serpente, se eles tivessem colocado outra serpente de bronze junto a esta e olhassem para ambas, não teriam recebido a cura. Assim, depois que Deus estabeleceu Cristo para ser um Salvador, se alguém presumir estabelecer outro Salvador por ele, eles não podem receber nenhuma virtude de cura. E para nós, considerar nossos deveres igualmente com Cristo, nossas orações e lágrimas como esperando que mereçam a salvação, isso é fazer 2 serpentes de bronze, estabelecer 2 Cristos, e então não podemos ser curados. Devemos usar deveres, mas olhar além deles para Cristo. Eles são bons deveres, mas maus Cristos, se confiarmos em nossos deveres para a salvação. Terceiro, se a serpente de bronze fosse colocada sobre um Einstein, mas Israel havia olhado apenas para sua picada e não para a serpente, eles não teriam sido curados. Portanto, se olharmos apenas para nossos pecados e por meio do desespero não olharmos para Cristo, não teremos a cura dele. Afastar-se de Cristo por causa de nossos pecados é menosprezar a Cristo, como se houvesse mais malignidade e veneno no pecado do que virtude nessa serpente de bronze. De fato, devemos olhar com um olho para o pecado, mas com outro olho para Cristo. Olhe para o pecado com olhos de arrependimento, para Cristo com olhos de fé. Chore para aquele pecado que matou Cristo, mas espere no Cordeiro morto. Quarto, se Israel tivesse olhado para a serpente de bronze, no entanto, se fosse com um olhar de desprezo, por desprezar o remédio que Deus havia fornecido, eles não teriam sido curados. Jesus Cristo é levantado, mas se ele for visto como os judeus olharam quando ele foi pendurado na cruz com um olhar não de reverência, mas de desdém, ele não curará. Os socinianos blasfemos consideram Cristo apenas como um mero homem e seu sangue não é meritório. Estes não podem ser salvos por ele. Ele é desprezado pelos homens. Isaías 53, versículo 3. Para estes, ele não é a serpente de bronze, mas um fogo consumidor. Quinto, a serpente de bronze se assemelhava a Cristo em seu desfecho e resultado. Aquele que olhou para a serpente tinha uma cor infalível, e da mesma forma aquele que pode apenas olhar com desejo para Cristo pela fé, certamente é salvo. Todo aquele que nele crê não perecerá. João 13,16. Nossa miséria a princípio veio pelos olhos. Olhar para o fruto proibido, mas olhar para Cristo corretamente nos salvará. E mostrarei as excelências transcendentes de Cristo. A serpente espiritual de bronze acima daquela do deserto. A serpente de bronze era inanimada, poderia reparar a vida, não infundir vida. Mas Jesus Cristo dá vida ao mundo. João 6,33. Sim, uma vida que nunca morre, vida eterna. A vida é doce, mas esta palavra eterna a torna ainda mais doce.
A serpente de bronze só poderia curar uma picada no corpo. O Senhor Jesus cura uma picada mais mortal em nossas almas. Salmos 103, verso 3. Tão profundas eram essas feridas que só poderiam ser curadas por feridas mais profundas feitas no lado de Cristo. Ele estava disposto a morrer para nos curar. E a serpente de bronze poderia curar apenas aqueles que estivessem à vista dela. Os que estavam longe em partes remotas do deserto não tiveram seu aguilhão removido. Mas Jesus Cristo não cura ninguém, exceto aqueles que estão longe. Eles se afastaram de mim. Jeremias capítulo 2, versículo 5. O leste não está tão longe do oeste quanto o pecador está de Deus. Mas aqui aparece a virtude de nossa serpente espiritual de bronze. Ele não cura ninguém, mas aqueles que estão longe. Como não são apenas estrangeiros, mas rebeldes que vivem no território do diabo, Cristo opera uma cura para aqueles e os afasta do poder de Satanás. Atos 26 e 18. A serpente de bronze curou aqueles que olhavam para ela, mas se eles não tivessem o órgão da visão, não haveria cura para eles. O que um pobre israelita cego teria feito? Mas Cristo, nossa serpente de bronze, não apenas nos cura quando olhamos para Ele, mas se nos faltar a visão, Ele nos permite olhar para Ele. Cristo não apenas nos salva quando cremos, mas nos dá poder para crer. Efésios 2, versículo 8. Cristo nos unge com o colírio de seu Espírito, para que possamos olhar para cima, e olhando para cima seremos curados. Uso 1. Da informação. Neste mistério da serpente de bronze, veja por que meios improváveis Deus às vezes realiza grandes coisas. O que era uma serpente de bronze? Qual era a probabilidade de que isso curasse alguém que foi picado? Era uma mera imagem, uma forma, e isso não foi aplicadora à ferida, mas apenas contemplada e observada. No entanto, forjou uma cura. A razão com Sara teria rido disso. Uma árvore amarga lançada nas águas a tornava doce quando bebê. A argila e a savila curavam um cego. Preferimos pensar que isso cegaria os olhos. E o que há no arco-íris para evitar um dilúvio? O que é o pão e o vinho no sacramento para que esses elementos sejam consagrados a um mistério tão elevado que seja um símbolo do corpo e do sangue de Cristo? O que é mais estranho do que um homem morto ressuscitar o mundo? Mas Deus ama confundir a sabedoria humana e fazer grandes coisas acontecerem por meios fracos e desprezíveis. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 28. Isso o Senhor faz para que sua glória brilhe ainda mais. Quanto menos aparece em meios externos, mais de Cristo é visto. Quanto menos beleza e esplendor houver na magnitância, mais as virtudes dela serão administradas. E quanto menos pomba externa estiver no instrumento, mais a sabedoria e a energia de Deus se manifestam. Deus quer que o mundo veja que poder há em sua instituição. Deus designou a serpente de bronze e, portanto, uma palavra de bênção foi junto com ele para curar. Ele enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, verso 20. No Santíssimo Sacramento, devemos olhar acima dos elementos. Uma palavra de bênção acompanha a instituição de Deus para tornar esta ordenança eficaz para o crescimento de Cristo, a todos os seus benefícios para nós. Neste mistério da serpente de bronze, veja que necessidade infinita temos de Cristo. O que um israelita picado teria feito sem uma serpente de bronze? Se o bálsamo é necessário para quem está ferido, se um antídoto é necessário para quem está envenenado, então Cristo, a serpente de bronze, é necessário para uma alma ferida pelo pecado. Sim, e que necessidade temos de olhar para Cristo na frequente celebração da ceia do Senhor, onde Cristo de maneira especial é exaltado. Embora tenhamos olhado para esta serpente de bronze anteriormente, ainda assim precisamos olhar para Ele. Não estamos perfeitamente curados. De fato, se Israel olhasse apenas uma vez para a serpente de bronze, eles seriam perfeitamente curados. Mas embora tenhamos olhado várias vezes para Cristo no sacramento, e possamos dizer por experiência que buscamos virtudes dele, ainda não estamos perfeitamente curados. Embora a culpa do pecado seja removida, ainda não há presença e habitação. Nosso problema sangrento não está totalmente seco. Nossa ferida sangra novamente. Nossos pecados enroupem novamente. Apelo aos melhores corações vivos. Quantas vezes eles foram picados pelo pecado e pela tentação, desde que olharam pela última vez para Cristo elevado no sacramento. Oh, que necessidade então de vir frequentemente a esta ordenança.
Aqui, o sacramento da ceia do Senhor difere do sacramento do batismo, que deve ser administrado apenas uma vez. Este deve ser administrado com frequência. Se considerarmos quão fortes são nossas corrupções, quão fracas são nossas graças, quão numerosas são nossas necessidades, isso pode nos levar frequentemente à mesa do Senhor, onde podemos ter uma visão curadora de Cristo. Aqueles que carecem de ouro vão frequentemente às Índias. Nossa indigência espiritual pode renovar nossos endereços para a ceia do Senhor, em buscar de novas forças e confortos. Veja nesse mistério o gabinete da livre graça aberto e o amor de Deus brilhando de três maneiras. Primeiro, Deus providenciou Cristo, esta serpente de bronze, como remédio para os pecadores feridos pelo pecado. Ó infinita bondade de Deus, que quando nos afastamos dele, pela apostasia, o Senhor teve pena de nós e, em vez de brandir sua espada flamejante, ergueu uma serpente de bronze e nos deu a conhecer Cristo em suas virtudes curativas. Quando os anjos pecaram, não havia serpente de bronze para eles. Deus não os enviou ao hospital para serem curados, mas para a prisão para serem punidos. Eles estão reservados em cadeias eternas. Judas 6. Ó rica graça gratuita, que nos concedeu um remédio e descobriu um meio de cura para todas as nossas doenças desesperadoras. Em segundo lugar, veja a graça gratuita de Deus de dar alguns dever ser curado de sua picada e outros não. Existem apenas alguns curados. Há um tempo em que os pecadores não serão curados. Teríamos curado Babilônia, mas ele não está curada. Jeremias capítulo 51, versículo 9. E há um tempo em que os pecadores não podem ser curados. Não há cura para a sua ferida. Naum capítulo 3, versículo 19. Agora, cristão, quando a maioria morrer de seus ferimentos pelo pecado, que a serpente de bronze seja enviada a você para curá-lo. Ó estupenda graça! Que Deus coloque sua mão esquerda sobre muitos dos ricos e nobres e coloque sua mão direita sobre você. Que o céu deve cair para seu lote, que você deveria ser um daqueles poucos que são salvos. Clame com admiração: Senhor, como é que tu se revelaste a mim e não ao mundo? João 14, 22. Terceiro, veja a graça gratuita de Deus, que Ele nos cura em condições tão baratas. Quando formos feridos de forma tão mortal, Deus não apresentou acusações. Não devíamos trazer dinheiro para comprar nossa cura, nem rios de óleo ou gotas de sangue. Não, apenas olhe para a serpente de bronze e a cura é efetuada. Venha sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, 1. Não devemos pagar nossa cura. As bênçãos espirituais são caras demais para serem alcançadas pelo nosso bolso. Cristo fez uma compra para nós em seu sangue. Tudo o que ele requer é recebê-lo e ser grato. Veja como todos os homens perversos perecem com justiça. Deus providenciou uma serpente de bronze e um Salvador glorioso, para que todo aquele que nele crê em seu sangue obtenha misericórdia. Deus implora assim, ordena que os homens creiam. Se, portanto, por loucura eles negligenciam a Cristo, ou em obstinação o recusam, quão justo será Deus ao pronunciar aquela última e fatal sentença sobre eles. Aqueles que perecem sobre o Evangelho deviam e devem ser duplamente condenados. A fornalha do inferno será aquecida 7 vezes mais para eles, porque eles tiraram a salvação deles. Os pagãos perecem por falta de serpente de bronze, e os professores perecem por desrespeitá-la. Jesus Cristo disse: Vinde a mim todos os pecadores que estáis feridos pela culpa, e eu os curarei. Mas os pecadores desesperados amam mais sua doença do que seu remédio. Preferem morrer a buscar a vida em Cristo. Israel não teriam nada de mim. Salmo 81, 11. Ó estranho delírio! A velha serpente em Cristo, a velha serpente pica os homens, enfeitiçou para que não queiram a cura. Quem terá pena daqueles que rejeitam voluntariamente? Como a misericórdia finalmente diminuirá suas lágrimas e Deus triunfará em sua merecida ruína. Olhemos de maneira correta para esta mística serpente de bronze, olhando para Jesus. Hebreus 12, versículo 2. A palavra grega significa fixação constante do olhar em algum objeto lindo e adorável. A fé será mais útil do que qualquer outra graça, como o olho. Embora obscuro, era mais útil para um israelita picado do que para qualquer outro membro. A fé discerne o corpo do Senhor para encorajar a fé. E considere primeiro, Cristo foi levantado na cruz com o propósito de nos curar.
Cristo não tem outro fim em morrer senão curar. Seu sangue é um bálsamo soberano para uma alma doente de pecado. Os que sentem o fardo de seus pecados não precisam questionar a disposição de Cristo de salvá-los quando o próprio desígnio de sua morte era curar. Ele sara o coração quebrantado. Salmo 147, verso 3. As serpentes, como afirmam os naturalistas, têm um grande amor por seus filhotes e arriscam suas vidas por eles. Tão cheio de amor é Cristo, nossa mística serpente de bronze, que morreu por nós, por cujas pisadas somos sarados. Isaías 53, 5. Segundo, aqueles que não olham para os méritos de Cristo necessitam de si mesmo para a condenação. Aqueles que não crê será condenado. Marcos 16 e 16. Se os israelitas não tivessem levantado os olhos para a serpente de bronze, teriam morrido por ela. Se você não olhar para cima como Davi fez, então você deve olhar para cima como disse, no inferno ele ergueu os olhos em tormento. Lucas 16 e 23. Portanto fixemos nossos olhos na serpente de bronze, olhando para Jesus, olhando para o sacrifício do sangue de Cristo e para a nuvem de incenso que ele envia por sua gloriosa intercessão. Mas você diz, mas temos não ter fé viva em minha alma pela qual devo olhar para cima. Embora os israelitas tenham sido picados, ainda assim eles estavam vivos, mas com morto encontra o meu coração. Devemos distinguir entre aqueles que não têm vida e aqueles que não têm vida. O homem doente está sem vida e não tem mente para se mexer, mas ele não está sem vida. Portanto, cristão, você pode estar sem vida e sua graça adormecida, mas a semente da fé pode estar viva em seu coração. Davi não achou seu coração entropecido em sem vida? Embora ele não estivesse morto no pecado, ele estava morto no dever, porque mais ele orou: vivifica-me. Salmo 119, 25. Mas aquela morte que está em um crente, ele é sensível. Isso argumenta a vida. Ele lamenta por isso e nunca sai até que no uso de meios recupere aquela agilidade e eficacidade de alma que já teve. Mas se minha fé está viva, é tão fraca que temos que não receber nenhum benefício da serpente de bronze. Eu respondo: se for uma fé verdadeira, embora seja fraca, obterá a virtude de Cristo. Suponha que um israelita tivesse apenas um olho, e esse olho estivesse dolorido. Ainda assim, olhando para a serpente de bronze, ele teria sido imediatamente curado. De olhos ternos poderia ter sido curada. Embora sua fé seja fraca, ela justificará. Diga como disse em seu leito de morte: Senhor, eu creio, mas com a fé fraca, mas creio em ti. Mas você diz: mas meus pecados são de tal magnitude que estou desencorajado de olhar para Cristo. Respondo: cative o medo e promova a fé. Suponha que um israelita tivesse sido mais picado e mordido do que outros. Ainda assim, ao olhar para a serpente de bronze, ele poderia ter sido curado tão bem quanto aqueles que tinham menos picada. O sangue de Cristo em que se acredita cura as maiores picadas. O que o sangue de Deus não pode fazer? Curou Manassés 3 picadas mortais: derramamento de sangue, idolatria e feitiçaria. 2 Crônicas 33, versículo 3 ao 6. A serpente de bronze pode curar o pecador carmesim. E eu não falo isso para que alguém deva presumir, mas para que nenhum pecador de coração partido se desespere. Vamos reconhecer a maravilhosa misericórdia de Deus em nos conceder a serpente de bronze. Bendiga a Deus cordialmente por Cristo, que foi levantado na cruz e apresentado para nosso consolo e salvação. Quão alegre ficou o israelita que queimava com seu aguilhão, quando viu a serpente de bronze erguida. Quando viu, e temos infinitamente mais motivos para nos alegrarmos por Cristo, cujo sangue nos livra da ira vindoura. O que seria de nós se Cristo não tivesse tido pena de nós e vindo ao mundo? Se Cristo não tivesse sido levantado na cruz, teríamos sido jogados no inferno para sempre. E vamos então dobrar os joelhos em toda reverência e com os leprosos que foi curado voltar para dar glória a Deus. Lucas 17, versículo 15. Que isso anime os corações de todos os verdadeiros crentes. Você que agora olha para Cristo levantado sobre o poste, em breve o verá levantado sobre o trono. Você que viu Cristo em sua crucificação, em breve o verá em sua coroação. Em suma, você que agora contempla Cristo levantado para você, em breve será levantado e elevado a Ele, e ali contemplarem as maravilhas de seu amor, as riquezas de sua glória, e vos consolaremos para sempre na luz de seu bendito semblante.